Chegamos na segunda parte. Preparado para seguir nessa psicoleitura? Já deixe seu like e se inscreva aqui. Ok, bora lá. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem central de Alfred Adler, um nome super importante na psicologia, né? A nossa fonte principal continua sendo o livro da psicologia. Especificamente, aquele capítulo sobre psicoterapia, páginas 100 e 101. E o foco é uma observação chave do Adler. Como o inconsciente pode determinar o comportamento. E mais ainda, como aquele sentimento de inferioridade parece ser constante na vida do que ele chamou de neurótico. Essa ideia de carregar um sentimento de ser menos que os outros, assim, de forma persistente, é bem intrigante. Adler notou isso nos pacientes dele, né? Como foi isso, Hermano? Exato. Adler chegou nessa ideia assim, e inicialmente trabalhando com pessoas que tinham, sabe, alguma limitação física, uma deficiência mesmo. E o que chamou a atenção dele não foi a deficiência em si, tipo fato objetivo. Foi a variedade enorme de reações que as pessoas tinham a isso. Ah, interessante. Quer dizer, não era a condição física que determinava tudo. Não mesmo. Alguns, se sentiam completamente derrotados, sabe? Definidos por aquilo, nem tentavam muito superar ou compensar, ficavam meio paralisados. E o que Adler queria dizer com neurótico nesse contexto específico? Porque hoje em dia a gente usa esse termo de um jeito um pouco diferente, né? Ótima pergunta. Para Adler, ali naquele momento, o neurótico era basicamente alguém que se sentia paralisado mesmo, sabe? Imobilizado por esses sentimentos de inadequação, de inferioridade. Era como se essa sensação tomasse conta de tudo, impedindo a pessoa de agir, de buscar outras saídas. Isso contrastava muito com outras pessoas que ele também observava. Que seriam aquelas que não se deixavam abater pela dificuldade, que não se definiam por ela. Exatamente. Ele viu outras pessoas com condições bem parecidas às vezes, que faziam o oposto. Em vez de se sentirem derrotadas, elas usavam a dificuldade como um trampolim mesmo, transformavam aquilo que podia ser visto como uma fraqueza numa força motriz, sabe? Uma força incrível. Tipo atletas que a gente vê superando limites físicos enormes. Atletas de alto rendimento que superam limitações que parecem intransponíveis. Adler viu um padrão aí. E ele chamou essa capacidade de transformar o obstáculo em motor de Compensação. compensação. Então não é só, tipo, superar no sentido de esquecer, mas usar ativamente aquilo como combustível. Exato. Usar como combustível. E a diferença crucial, então, entre quem ficava ali paralisado e quem usava isso para ir além. Não estava na condição física em si, mas em algo mais interno. Precisamente. O fator que parecia decisivo era a autoimagem, a percepção que a pessoa tinha de si mesma, das suas capacidades. O que hoje a gente talvez chame mais diretamente de autoestima, né? A forma como a pessoa lia, como ela interpretava a própria situação, era muito mais poderosa do que a situação objetiva em si. Essa diferença entre a capacidade real e a autoimagem podia tanto esmagar quanto impulsionar. Nossa, isso muda bastante a perspectiva sobre o sentimento de inferioridade. Ele não seria, então, tipo, uma sentença final? Um destino? Pela visão do Adler, não, de jeito nenhum. Seria mais um ponto de partida. Um desafio, sabe? Um desafio que podia levar a pessoa a desenvolver outras habilidades, talvez, a focar em outras áreas da vida, ou a lutar com ainda mais garra para superar aquela limitação específica. A compensação era justamente a prova de que a pessoa não estava fadada a ser definida por essa inferioridade que ela percebia. Claro, isso não quer dizer que é um processo fácil, né? Ou garantido, longe disso. Faz todo sentido. É quase contraintuitivo pensar que um sentimento tão negativo, né, como a inferioridade, possa, em alguns casos, gerar um impulso tão positivo. Isso leva a gente a pensar um pouco nas nossas próprias vidas, né? Nas áreas em que a gente se sente meio inadequado, talvez. Como é que a gente reage a isso? Será que a gente deixa paralisar ou busca um jeito de compensar? Às vezes até sem perceber direito.
Sem dúvida. A teoria do Adler é um convite para a gente olhar para dentro e questionar um pouco como as nossas percepções sobre nós mesmos. Sabe, nossas forças e talvez principalmente nossas fraquezas percebidas, como isso molda nossas escolhas, nossas motivações e, no fim das contas, os caminhos que a gente segue. Mostra muito o poder da nossa psicologia interna para navegar o mundo lá fora. É uma visão que coloca uma ênfase bem grande na capacidade individual de reinterpretar as coisas, né? De reagir às circunstâncias. Sim. E essa foi uma das grandes contribuições do Adler, eu acho. Deslocar um pouco o foco só das determinações externas, ou biológicas, e trazer para jogo o poder da interpretação subjetiva, do esforço individual para dar sentido e direção à própria vida, mesmo quando tem dificuldade no caminho. Fica então essa reflexão, né? Esse sentimento de não ser bom o bastante, essa sensação de inadequação que o Adler explorou tanto, será que ele funciona mais como uma faísca que acende grandes feitos ou como uma corrente que prende a gente? Onde será que essa dinâmica opera mais forte em nós? Fica aí para pensar. Se esse conteúdo te fez pensar, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Psicoleitura.